Enquanto o pessoal está chegando, ainda tem mais gente chegando, podemos começar o nosso papo. Eu vou só abrir a sessão. Quem vai mediar é o professor Cordão. Francisco Aparecido Cordão é um dos caras que mais conhece a história da educação nesse país. E conhece, quando é velho o suficiente, conhece de vivência vivida também, né? Então, quem vai falar hoje é o meu amigo e irmão Nilson Zé Machado, matemático e educador. E a bronca que eu tenho do Nilson é que, quando eu estou ainda terminando o último livro, ele já publicou outro, né? Então é de uma produtividade assustadora, né? Para humilhar a gente. Mas quem vai falar depois, não conseguiu chegar ainda, é a Cláudia Costin. A Cláudia tem aquela coluna na página 2 da Folha, a coluna semanal. Tem uma experiência como gestora de educação que eu conheço pouca gente que tenha tido. Foi secretária de Educação num lugar tão complicado como o Rio de Janeiro e com muito sucesso. E no Rio de Janeiro, fazer coisa certa com sucesso não é brinquedo, né? A quantidade de governadores presos, Tribunal de Contas preso, deputado preso sendo empossado. Então, é complicado o Rio. E a Cláudia conseguiu dar certo num trabalho lá no Rio. Então, ela tem boa vivência de gestão. Então, ela e Nilson são dois pesos pesados que vocês têm aqui para o trabalho da tarde. Insistindo um pouco numa consulta a vocês, uma ideia que nos ocorreu, e eu espero que a gente consiga colocar em prática, é ter no segundo semestre, além de seminários como esses nossos, oficinas de trabalho. Ter grupos tocando temáticas específicas de oficinas de trabalho e depois apresentando os seus resultados para o coletivo. Ou seja, ter uma produção ainda mais rica, né? Gostou de uma certa... A gente pode levantar, a temática vai ser validada pelo coletivo, vocês trabalhariam, nós marcamos, pode ser entre um seminário e outro, e aí apresenta os resultados do trabalho desse coletivo, que não precisa ser feito no sábado ou no dia definido, né? Tornando mais rica a participação e o protagonismo de vocês, né? Pensem também em que temáticas poderiam mobilizar oficinas de trabalho como essas. Algumas poderiam ser conduzidas no próprio sábado, mas eu pensaria, se houver proximidade de trabalho ou de residência, trabalhos feitos também nas redes sociais, no som online da vida, poderiam, né, criar fóruns. Pensemos isso, mas pensemos a variedade de possibilidades, se nós podíamos usar um pequeno intervalo no próximo seminário para consolidar essa ideia, para que o próximo semestre já tenha, não só em termos de temáticas, como vocês proporão, já está a pergunta feita, mas também de modalidade de trabalho, já tem uma nova possibilidade, né? Eu acho que a ideia que eu mencionei no nosso primeiro seminário, que vocês não são público-alvo, vocês são parceiros, é porque o que a gente vai produzir aqui, seja o livrinho como foi sugerido pelo Nilson na quinta-feira, em que teria esses temas com a síntese escrita do que foi produzido, inclusive com as perguntas e respostas, etc. São coisas sintéticas, talvez umas 10 páginas cada fala, mas isso somado dá um livrinho de umas 100 páginas, que seria uma produção coletiva nossa. Se nós tivermos seminários conceituais no próximo semestre, nós vamos avançar nessa contribuição que vai transcender o nosso seminário, o nosso estado, e vai ter uma utilidade mais ampla. Essa é a ideia da cátedra, né? Ela tem um embasamento local, como esses seminários, mas pode ter um alcance nacional, dependendo do que nós coletivamente produzirmos. Então, vocês são mais do que bem-vindas, vocês são instadas a trazer sugestões para que seminários, quais temas e como organizar as oficinas de trabalho, se vocês gostarem da ideia, né? Cláudia deve estar atrasada por alguma razão, e não é por isso. Ela vai discutir
a formação continuada usando os horários pedagógicos coletivos. Quer dizer, é uma coisa riquíssima, importante e mal utilizada entre nós até hoje, né? Muito menos por área do conhecimento, que seria outra coisa tão fácil, né? Mas não se faz, né? Nós tivemos alguma experiência por área de conhecimento, o Adilson está aí, o Nilson contribuiu, etc. Isso a gente vai discutir num dos seminários da próxima leva. Mas essa temática da formação e serviço na escola vai ser... E o Nilson vai trabalhar o conceito de conhecimento, as noções de conhecimento, e como é que isso interfere na escola, no planejamento, etc., né? E eu já aprendi bastante com ele sobre isso, e vocês vão ver o privilégio que é ouvi-lo nisso aí. Francisco Aparecido Cordão mediará a discussão, né? E nós aguardaremos para a última fala, quando a Cláudia chegar. E vamos começando logo, porque nós estamos atrasados, era 2h10, já são 2h20, que absurdo, 10 minutos de atraso, né? Esse país, né? Então, Nilson, tem a palavra. Tá bom. E eu me retiro porque não sou desnecessário aqui, eu vou ficar lá. Bom, primeiro eu queria dizer da minha grande satisfação em estar mediando esta mesa de debates aqui com o professor Nilson Machado e a professora Cláudia Costin. Nós tivemos uma manhã bastante rica com a mesa mediada pela professora Bernadette Gatti com Luiz Carlos Menezes e Lino Macedo. E fecharemos esse segundo dia do seminário com chave de ouro, ouvindo o professor Nilson José Machado e a professora Cláudia Costin. Quem não pôde vir hoje aqui, com certeza perdeu, né? Mas nós saímos ganhando e já ganhamos no período da manhã e vamos ganhar mais ainda, complementando com essas falas do professor Nilson e da Cláudia. Então, passo a palavra imediatamente ao professor Nilson Machado. Gente, boa tarde, é um prazer, é uma honra estar aqui. Ligando imediatamente o que vou dizer com a fala que o Cordão acabou de fazer, cadê o Rodrigo? Está aí? O Rodrigo está escondidinho lá atrás, mas nós já estamos, produzido pelo Rodrigo, né? Com o material do primeiro seminário, estamos lendo, né? Está ótima o trabalho do Rodrigo, mas assim, coisas pessoais do Lino, minha, do Menezes, a gente está acertando, temos uma reunião terça-feira para definir isso, e logo, logo, os vídeos estarão liberados. A gente já assistiu, achou que o trabalho do Rodrigo foi fantástico, tá? Sintetizar os 80 minutos em 15, né? Para poder transmitir no tempo que as pessoas dispõem em geral, né? E o texto é que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, mas vai chegar até vocês recheando o caderno que vocês têm, né? Onde está escrito palestra A, anotações, em vez de anotações, virá o texto produzido pelo Rodrigo. Então, no final dos 3 seminários, vocês estarão com esse caderninho completo, não é? Haverá uma introdução, haverá uma consideração final, um fechamento, mas o livrinho recheado, né? Que é esse produto que a gente quer ao final do processo. E os vídeos desde já, né? E os vídeos já anunciam, né? O texto só caminha um pouco mais. Bom, o tema de hoje é planejamento, avaliação, e a gente teve de manhã uma lição importante sobre como falar dessas coisas com o coração, falar com a alma, falar com o sentimento, falar sem se entregar exclusivamente aos indicadores, né? IDEB, não sei, nota disso, daquilo, porcentagem, porque é muita porcentagem, né? Se prova o tempo todo que 7 em cada 10 corresponde a 70%. Isso se demonstra e tudo, e publica como se fosse uma grande coisa, né? Então, foi muito bom ouvir o Menezes e o Lino falar sobre o tema dessa maneira tão, assim, com tanto sentimento. Agora nós vamos falar um pouquinho do conteúdo, sabe? O planejamento, a avaliação,
mas vamos falar do conteúdo. O conteúdo é o conhecimento, não é? Então vamos falar assim dos modos como se imagina que o conhecimento é construído, né? Já há um acordo geral de que o conhecimento se constrói. Todos somos construtivistas. Agora, a questão é além, é como se constrói, né? O modo como se constrói, aí são múltiplas as respostas e nós vamos conversar sobre isso. E não é um interesse apenas assim intelectual, não. É porque o modo como a gente pensa influencia o modo como a gente age. As ideias têm consequência, não é? A sintonia, a busca da sintonia entre o modo como se pensa e o modo como se age é o máximo, né? É o que a gente quer, é a verdadeira ideia de integridade, é essa integração entre o discurso e a ação, né? Então, há um discurso sobre o conhecimento, que vamos conversar, é tudo muito rápido, né? Mas vamos conversar, e há as ações docentes, esse é o tema da conversa. Resumindo o que seria a conclusão de hoje de manhã, comentando o jogo de futebol na véspera, porque isso aí já estava pronto, né? Todo planejamento se refere a um projeto. Nós estamos cheios de planejamento no país e sem projeto, né? A carência maior é de projeto. O planejamento é a etapa de operacionalização, não é? Operacionalização do projeto. A avaliação, por sua vez, sempre se refere a um planejamento. Você avalia para ver se o planejamento está indo como se pensava, se esperava, não é? As grandes metas são decompostas, e eu vejo se atingir essa, atingir aquela. Então, a falta de projeto complica o planejamento, diminui a importância da avaliação, e por isso a avaliação e planejamento passam a ser fins e não meios, como tinham que ser, né? Tem que ter o Plano Nacional de Educação. O nosso Plano Nacional de Educação é 2011-2020, foi aprovado em 2014. Né? Mas ainda falta, né? Municipais e tudo, quer dizer, já ficamos 4 anos sem o plano, né? E ninguém nem notou. Né? E não é porque o plano é ruim, é porque falta um projeto e esse descolamento esvazia. Avaliação sem ações, só avaliar, só serve para produzir manchete espalhafatosa, e depois a gente torce, reza, faz figa para na próxima melhorar, porque não tem ação no meio, né? Esse é o resumo da manhã. Agora, nós vamos falar sobre as concepções de conhecimento, né? Relacionado diretamente com as ações docentes, a didática. Essas concepções de conhecimento, às vezes, têm um nome feio que é associado a ela, que é a epistemologia, né? Episteme é ciência, é conhecimento em grego. Então, é o logos da episteme, ou o conhecer como se conhece, né? Ter essa ideia do que é o conhecimento. E as ações docentes, eu estou falando da didática, eu estou falando de a gente pensar o currículo, né? De pensar os métodos, de pensar os materiais, de pensar as tecnologias, né? Tudo isso decorre do que a gente pensa sobre o conhecimento. Para começar, bem rapidinho, veja, o primeiro fantasma que a gente teria que tirar da frente é essa associação do conhecimento com informação. Tem muita gente que diz que a gente vive numa sociedade do conhecimento. Eu gostaria muito, não é? Mas é uma visão muito otimista. E o conhecimento ser o grande valor. Eu acho que a gente vive numa sociedade de informação, de banco de dados, é anterior ao conhecimento, né? O dado é a base de tudo. A gente não foi a tecnologia que inventou o banco de dados. Sempre se fez censo. Os censos eram levantamentos, né, da população ou de outras coisas. Era a construção de bancos de dados. Assim. Luís XIV, na França, muito antes da Revolução Francesa, ele fez um censo de árvores, para saber quantas árvores tinha na França. Era uma época de capitalismo mercantil, navios, navegação, ele queria saber o potencial que ele tinha para construir navios. Não é? Então, dados, a gente sempre teve, usou, construiu e tudo bem. E o dado é muito pouco. Não é? O dado não chega a ser sequer uma informação. Uma informação é mais do que um dado. Uma informação é um dado com significado para alguém. Dado, eu falo de dado, lembro de banco, banco de dados. Informação, eu não lembro de banco.
Informação, eu lembro de veículos. Informação circula. Veículos de informação. Não é? Então, uma informação é um dado com significado, com relevância, com propósito, com um abraço na Cláudia. Tudo bem, querido. Essa Cláudia Agostinho de quem eu falei mal agora há pouco. Mentira, Cláudia. Mas, viu, uma informação já é um dado com significado para alguém. Se eu preciso de uma informação, eu me debruço sobre um banco de dados e lá eu tiro, né? Não acredite nessa história de que os dados falam por si. Dado não fala. Não adianta chegar diante de um banco de dados e ficar, ó, meu banco de dados, o que eu quero da vida, e não sei o... Né? Agora, se você tem uma pergunta bem formulada, você vai a um banco de dados e tira uma informação. Mas a informação é pouco, não é conhecimento. Informação é como se fosse uma imagem, o conhecimento é como se fosse um filme. Você pode estar cheio de boas imagens e não ter um filme, não ter filme algum, né? Não ter roteiro, não ter significado, só aquele monte de fotos, né? De imagens isoladas. E a sabedoria é uma coisa maior, não é qualquer conhecimento, é a ideia de conhecer aquilo que vale, aquilo que tem valor, é a ideia de conhecimento associada à ideia de valor. Não é? A indústria farmacêutica detém muito conhecimento científico, não é? E pouca sabedoria, viu? Pouca sabedoria no sentido da articulação entre conhecimento e valor, na medida em que no mundo inteiro a sífilis está recrudescendo, porque a indústria farmacêutica não quer mais fabricar, porque acabou o período de royalty, porque não se ganha mais dinheiro, então não é, isso é falta de visão. Pois bem, eu achava que essa pirâmide era esclarecedora, aí um dia um aluno me falou, professor, eu discordo do senhor, a base não são os dados. Eu falei, o que é então, meu filho? Ele falou, não, professor, a base é o Wi-Fi, porque se não tiver Wi-Fi, você não conecta no banco de dados. Eu falei, tá bom, legal, então eu começo do Wi-Fi. Aí um outro do lado falou assim, professor, não é não. A base de tudo na nossa vida hoje é a bateria. Se não tiver a bateria, você não conecta no Wi-Fi, não chega no banco de dados, né? Mas isso é só um indício de como a gente está se preocupando muito com ninharia e pouco com a sabedoria, que é a questão do valor, que foi o tema das conversas de hoje de manhã, né? Lá em cima. Há um poeta americano, aí, o Eliot, né? 1934, não tinha computador na época, 34, né? O computador é de 50, 49, que escreveu esse poema, que é muito citado e é muito interessante, né? Ele diz assim, onde está a vida que nós perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Isso é um poema. Não tinha computador, ele não escreveu, mas eu vou psicografar para ele esse último verso. Ó. Onde está a informação que nós perdemos no banco de dados? Que é o que mais acontece com a gente, que grava tudo que produz, grava, dá um nome bobinho e nunca mais acha. Não é? Nunca mais acha. Bom, parece que ele está descendo a pirâmide, né? A sabedoria, o conhecimento, a informação, só não chegou no dado por ser de outra época. Bom, mas indo ao ponto que nos interessa, a questão do conhecimento, né? O modo como a gente lida com o conhecimento em geral, a imagem do conhecimento que se tem, né? Ao planejar, o nosso interesse é o planejamento, quando o professor planeja, há algumas imagens assim que são, às vezes são tácitas, não são explícitas. Por exemplo, tem gente que acha que conhecer é encher o balde do aluno de matéria. Conhecer é dar a matéria e ir enchendo a cabeça do aluno. A cabeça do aluno é um balde vazio, em geral, a gente vai ter que ir pondo matéria lá. Né? Ninguém que eu conheço se professa baldista. Ninguém é baldista. Todo mundo é construtivista e de carteirinha, renova a carteirinha todo ano, tudo bem. Agora, as práticas é que revelam que ainda existe muito baldista. Não é? É essa ligação que vamos ver. Por exemplo, quem diz assim, os alunos têm nível baixo, pronto. Nível é coisa de balde.
É o cara que enfia a vareta no balde e diz, molhou 4,5 e não molhou 5, pau. Então você não tem o baldista de carteirinha, mas na prática tem muitas práticas que só fazem sentido se a imagem que prevalece é a imagem do balde. Não é? Outra imagem, essa mais comportada e tudo, é a imagem da cadeia, do encadeamento. Uma imagem cartesiana, séria, vamos conversar um minutinho sobre ela. Outra muito presente hoje, famosa, é a imagem da rede. Pensar no conhecimento como uma rede de relações, não é? Entre os significados. Outra, a imagem do iceberg, o conhecimento como um iceberg. Não é uma questão de dizer que o conhecimento é uma fria, não. É uma questão de pensar assim, há uma parte explícita e uma parte que eu não consigo pôr em palavras, mas que é por causa dela que eu consigo pôr aquele pouquinho em palavras lá, né? E vai por aí. Essas imagens, todas elas estão associadas a práticas na sala de aula. Quando eu planejo, quando eu avalio, tem uma imagem dessa comandando, ou uma combinação de imagens dessa comandando, né? Esse é o sentido de a gente falar dessas imagens. O balde é esse que ninguém se confessa baldista, mas que é preciso cuidar das práticas, não é? Não foi atingido o nível mínimo. Falou de nível, meu amigo, o balde está na cabeça da pessoa que falou, né? Quem fala de conhecimento acumulado, a gente ouve falar de conhecimento acumulado, né? Mas aí pergunta assim, quem sabe mais? Aristóteles, naquela época, ou um cientista hoje? Tem sentido essa pergunta, né? O cenário é totalmente diferente. Não se compreende como é que o conhecimento se produz pensando em mera acumulação, senão qualquer cientistazinho hoje seria um sábio diante do Aristóteles, e não é verdade, né? O cientista perfeito hoje é aquele que sabe praticamente tudo sobre praticamente nada. Um objeto mínimo, né, e um conhecimento muito específico. Quem pensa no planejamento vazão, sabe como é que é o planejamento vazão? Eu tenho que planejar a minha matéria, né, eu sou professor de matemática, eu digo, eu vou dar 3 aulas para essa matéria, 4 aulas para esse pedaço, 4 aulas para aquele. Eu divido as aulas, loteio as aulas, isso é regular a vazão. Eu estou com a torneira para encher o balde e eu regulo a vazão, né? Um pouquinho dessa matéria, um pouquinho daquela, né? E a avaliação como medida, ela é inteiramente compatível com a imagem do balde. É a questão da vareta do posto de gasolina. O cara enfia a vareta e vê, ó, o tanque está quase vazio, né? Molhou até aqui, não é? Do óleo do carro. Então, planejamento vazão, avaliação como medida, isso é tudo inteiramente em sintonia com a imagem do balde. Ah, mas eu não sou baldista, então olha as tuas práticas aí, né? A imagem do encadear, ela já é mais sutil e importante, né? Muito importante. É Descartes, que está na origem, é uma imagem associada ao livro-chave do Descartes, que é o Discurso do Método. O livro do Descartes tinha um título longo, é assim, Discurso do Método para bem conduzir a razão e descobrir a verdade na ciência. Não coube na capa, aí ficou só Discurso do Método. E essa é a maior interface que existe entre o Descartes e o Sarney. Um tostão só de 1 minuto de piadinha. O Sarney escreveu um livro que na capa está assim, O Dono do Mar. Dizem as más línguas que era do Maranhão, mas não coube na capa, ficou só o Dono do Mar. Bom, mas a imagem do Descartes para o conhecimento é do encadeamento, não é uma coisa de se jogar fora, né? Mas tem seus limites. Para o Descartes, construir o conhecimento, a gente tem sempre que partir das ideias claras e distintas, não é? O que não é claro e distinto, você decompõe, quebra, decompõe em pequenas coisas claras e distintas, e aí você perde a coisa e fica com os farelos. Mas aí você encadeia, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo. E construir o conhecimento é construir um encadeamento lógico, articulando todas as noções envolvidas, não é? Um bom planejador, estritamente cartesiano, ele só precisa saber conjugar 2 verbos. Um verbo é reclamar e o outro é prometer.
O planejador cartesiano, porque é uma tripa, assim, ó, vai, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo. Então, quando ele vai ensinar uma coisa, um planejador cartesiano, fazer o plano ali, ele diz, pô, não consigo ensinar direito lá atrás, pô, não deram os pré-requisitos. Pré-requisito é a palavra-chave, né? O planejador estritamente cartesiano reclama do passado, né? Não ensinaram os pré-requisitos, eu agora não consigo ir para frente. E quando alguém pergunta, mas para que você quer ensinar isso hoje? Ele diz, lá na frente você vai ver como é importante. Pronto. Ele reclama do passado, promete para o futuro, ele nunca se perde, um planejador cartesiano. Ele perde os alunos, mas isso é um detalhe, né? Ele nunca se perde, porque é só para frente e para trás, e é isso aí, né? Bom, essa imagem está longe da gente dizer joga fora, mas é nítido que ela é insuficiente para a gente entender como é que se constrói o conhecimento. Aí a outra imagem mais recente é a imagem da rede. Um bebê aprende a falar e ele já constrói uma rede de significados. Já esse som e tudo aí já é um vulto, é alguém que amamenta, né? que faz um carinho. A gente, quando aprende a falar, a oralidade nos provê de uma rede de significações, não é? E toda criança já chega à escola falando. Na escola, às vezes, ela tem que aprender a ficar calada, não é? Mas já chega falando, ninguém aprende a falar na escola. Então, essa rede inicial, a gente já traz quando vem para a escola, não é? O Descartes colocava assim, mas por onde a gente começa o conhecimento? Começa pelo mais simples. Se não é simples, decompõe. Isso é uma coisa meio enrolada, porque a coisa mais complexa que tem é a gente dizer o que é simples. A física acha que um ponto material é simples, e um paralelepípedo é complexo. Só que você nunca vai tropeçar num ponto material, né? E você sabe tudo sobre um ponto material. Agora, um paralelepípedo na rua, você, ó céus, o que é isso, né? Quer dizer, a célula, eu passei a maior parte da vida achando que a célula era um ovo frito, porque tem o núcleo, tem aquela foto de livro, né? Eu nunca vi uma célula ao vivo assim na vida, né? Conversando mesmo com ela. E a célula diz que é simples, agora o meio ambiente é complexo. Então, o mais complexo é dizer o que é simples. Mas, esquecendo disso, Descartes diz, decompõe, tudo bem. Agora, na rede, por onde a gente começa? Começa pelo mais simples? A rede acaba com essa pergunta, por onde a gente começa, porque ninguém começa a construir uma rede na escola. Não é? Todo mundo aprende a falar antes de chegar à escola. Nós estamos falando da educação básica, escolar, não é? Então, não há o problema de como começar. O nosso problema é mais real, é de como desenvolver, enriquecer, não é? Colocar mais nós nessa relação, aí, nessas relações, não é? Enriquecer os links para dar força a uma ideia, não é? Enriquecer as relações. Então, é outra problemática quando a gente pensa no conhecimento como uma rede, não é? As palavras mais frequentes para o encadeamento cartesiano eram pré-requisito, seriação. Hoje de manhã a gente teve isso, né? A conversa de seriação. Esse aluno não pode passar da 5ª série para a 6ª. Mas por quê? Porque ele quebrou o encadeamento. Isso que ele tinha que saber aqui, ele não sabe. Mas ele sabe outras coisas. Não vale. Não vale, pau, retém. E hoje de manhã a gente viu que tem gente querendo reter crianças no maternal, não é? No maternal. Bom, essas palavras saem de cena e entram em cena outras palavras como acentrismo, metamorfose. Acentrismo quer dizer, o conhecimento não tem centro. Não tem centro. Por onde começa? A gente começa pelo centro de interesse de quem está entrando. O conhecimento tem centros de interesse. Cada um olha para lá, para uma coisa, e se interessa por algo, e aí entra. E depois que entra na rede, às vezes até esquece de por que mesmo que eu entrei aqui, né? E não importa por que porta você entra, importa que você entre, não é? E navegue. Então, a imagem da rede é uma imagem muito mais viva, atual, e planejar numa perspectiva de rede já é um assunto mais interessante para o professor, não é? Não é só reclamar do passado e prometer para o futuro.
criar centros de interesse, não é? Por aí. Agora, outra imagem associada ao conhecimento, imagem interessante, é do iceberg, né? Está num livro do Polanyi ali, The Tacit Dimension, de 1957. É assim, o conhecimento é como um iceberg. O nosso aluno sabe muito mais do que ele consegue pôr em palavras. Cada um de nós, como professor, sabe muito mais do que consegue pôr em palavras, não é? Não é assim, que tudo que eu sei, eu pergunto, eu respondo aqui. Não é assim. Essa prontidão, o que eu sei, eu falo e explico e tudo, isso tem a ver com aquela pontinha do iceberg, não é? Mas eu conheço muito mais coisas por baixo, não é? Que eu não consigo pôr em palavras, mas essas coisas são que sustentam aquilo que eu falo, aquilo que eu ponho para fora. A gente lê 10 mil páginas e vai para casa, senta no computador e redige 2, né, Cláudia? 2, 3, e fica feliz. Pô, leu 1000 e conseguiu produzir 2, 3, é assim mesmo, né? Você precisa de muita base assim, de sustentação para explicitar as coisas, não é? Mas isso é conhecimento, conhecimento legítimo, pessoal. O conhecimento está nas pessoas, né? Que às vezes não conseguem pôr isso em palavras. Então, a imagem do iceberg é uma imagem interessante, essa relação entre o conhecimento tácito, embaixo, e o explícito, que eu ponho em palavra. Muitas vezes, na escola, as dinâmicas de aprendizagem são simples troca-troca de explícitos. O professor fala, o aluno anota, o professor pede na prova, ele devolve e fica só ali na superfície do iceberg, né? Na parte explícita do iceberg. E, na verdade, a gente aprende vendo o outro conversar, não é? Aprende vendo o outro agir sem falar, tacitamente, quietinho. E essas questões relativas a valores, que são tão importantes para nós, valor entra muito mais por baixo do que por cima, no caso do iceberg. Se a tolerância é um valor fundamental na minha escola, eu quero explicitar isso, né? Eu quero isso da minha escola, eu posso pôr uma aula de tolerância todo dia, 7 horas da manhã, uma aula de tolerância. Começa todo mundo estudando sobre tolerância. E é tão importante isso que, se chegar atrasado, não entra, não deixa entrar. Aí, como diria o Menezes, que tolerância que ele vai aprender com uma escola dessa, né? Então, a tolerância se aprende por baixo, tacitamente, vendo como funciona a escola, o respeito pela diferença, não é? Então, nada contra por uma aula explícita de tolerância, mas isso certamente não basta, não é? Então, essa parte de baixo do conhecimento, a parte tácita, ela, às vezes, não tem espaço nos processos de avaliação. Avaliar é assim, pensou, não escreveu, o pau comeu. Não é? Tem que escrever, tem que explicitar. E os processos de avaliação precisariam estar mais atentos, não é? Atentos a isso que se sabe e não se consegue pôr em palavras. Mas como no processo de avaliação eu vou levar isso em consideração? Como? O Enem, quando surgiu, em 98, pôs em circulação uma palavra que é uma palavra que existe desde o século XVII e XVIII, que é a palavra contexto. Então ficou um charme dizer que as questões têm que ter contexto, contexto, contexto. Só que quando a gente olha certas provas do Enem, a gente fica achando que ter contexto, né? Contexto é a abreviatura de com muito texto. Porque são questões enormes, né? O enunciado e não é isso, né? O que é uma questão ter contexto? Por que é importante uma questão ter contexto e o que é ter contexto, não é? Então, veja, não é ter um enunciado longo. Não há nada no mundo mais dependente do contexto do que uma piada. Contar piada fora de contexto, ninguém ri. Não sabe do que se trata. E as melhores piadas são as mais curtas. Todo dia a gente recebe piadinha. Piada de 2 páginas eu nunca abri. Jogo fora. Agora, uma piadinha de 2 linhas, aguda, essa eu pego, mando para os amigos e tudo, não é? Então, ter contexto não quer dizer ter muito texto. Quer dizer, o enunciado ter contexto, quer dizer que são dadas, assim, pistas
elementos, articulações para favorecer a explicitação do que se sabe, não é? Ajuda no texto, no tecido do texto, para você, lembrei, aí você lembra de uma coisa que estava lá no fundo do baú e você põe em palavras, não é? E muitas vezes a avaliação fica somente nessa circulação entre explícitos. Às vezes, diante de um professor, você diz, mas o que se queria com essa questão? Aí, isso em visita a uma escola e tudo, aí o professor diz assim para mim, não, meu aluno sabe, na aula eu disse, meu aluno sabe. A avaliação pressupõe uma cumplicidade que não é legal, porque cada vez mais a gente tem que estudar, mas não é sempre na escola, você aprende ubiquamente, onde quer que você está aprendendo. Então, eu tenho que saber a resposta, independente de dizer, o professor disse que queria essa resposta, eu aprendi em outro lugar, não é? Então, veja, a imagem da rede, a imagem do iceberg, não é? E vai por aí, né? Há uma imagem na economia, do conhecimento na economia, nos livros de economia, de administração, que eu concluo falando dela, né? Nos livros de economia, sabe que o conhecimento hoje é o principal fator de produção. Isso não é uma retórica, isso é um fato, né? Assim, um produto do período industrial, um automóvel, por mais sofisticado que seja o esquema de produção, ainda 30% a 40% do custo corresponde à matéria-prima. Agora, num período hoje que a gente vive, pós-industrial, né, a indústria não é quem mais emprega, aí um produto típico, um computador, nem pegando um software, o peso do material, da matéria-prima no custo do produto é 2%, 3%, 4%, em geral 2%. Então, não é a matéria, quando você compra, não é a matéria, é o conhecimento que levou àquela produção, daquele chip. O chip mesmo é baratinho, né? Se fosse só pensar na areia ali, né? Então, a economia lida com o conhecimento a partir de como se fosse um ponto no espaço de 3 dimensões. As 3 dimensões são, uma dimensão é concreto abstrato. O conhecimento concreto vale 0, abstrato 100%. Choca no primeiro momento, mas é natural. É assim, um conhecimento dito concreto, na linguagem do economês, é um conhecimento assim, algo que eu sei fazer aqui, nesse contexto, se mexer um pouquinho eu já não sei mais. Né? Concreto é situado. Agora, quanto mais eu conheço uma coisa, sei abstrair o contexto e baixar em outros contextos, e isso funciona, mais abstrato é o conhecimento, né? Entendendo o abstrato nesse sentido, nós não temos nada que brigar com os economistas. Quanto mais abstrato, melhor. Só entender o que eles chamam de abstrato, né? E abstrair o contexto e aplicar em outros contextos. Ótimo, essa dimensão estamos dentro. A segunda dimensão, para os economistas, é assim, o conhecimento codificado, ele vale muito, não codificado não vale nada. Explicando rapidinho, se eu sei fazer uma coisa aqui, só nesse contexto, aqui, mudou, eu já não sei mais, então vale pouco. Agora, se eu sei codificar, quer dizer, eu escrevo um livro para explicar para os outros o que eu sei fazer aqui, ainda dá para extrair valor, ainda tem valor. Mas se eu só sei num determinado contexto e não sei codificar em nenhuma linguagem, aí não vale nada mesmo, é o duplo zero, não é? É o 0,0. Então, em princípio, quanto mais eu sei codificar, mais o conhecimento é valioso, quanto menos eu sei codificar, eu menos registro em algum tipo de linguagem, menos vale. Não é? Não brigamos com ele, eu acho que a gente vem para a escola para aprender a codificar em diferentes linguagens mesmo, né? E linguagens matemáticas, físicas, e linguagem de vários tipos. Ó. Então, estamos juntos aí com os economistas, mas a desgraça se faz no terceiro eixo. O terceiro eixo é assim, para a economia, tudo que todo mundo sabe não vale nada, no sentido de que eu não consigo extrair valor do que todo mundo conhece. Eu consigo extrair valor daquilo que ninguém sabe, né? Aí é que a gente cai fora, né? Na relação com a economia. Aí é que não dá para pensar que quanto mais ignorância, melhor, porque a gente, né, vai faturar em cima. Não é? Não dá. Então, o conhecimento, para os economistas, ele é
aparece assim como um ponto de um cubo, na verdade, 0, 1, 0, 1, 1, 1 correspondendo ao 100%, não é? E o lançamento de um produto é um ponto no interior desse cubo e daqui a pouco se esgota. Se esgota, é uma trajetóriazinha no interior do cubo e acabou o produto. Não se esgota, porque inventam o 2.0, 3.0 e aí continua a enganar a gente por meio da propaganda, não é? Esse é o terceiro eixo, que é uma visão do conhecimento que não nos serve na escola, não é? Achar que quanto mais ignorância, melhor. Bom, para concluir, por falar em ignorância, né, eu diria assim, seria... Bom, primeiro assim, eu ignoro qual é o mix correto. Eu sei que todas essas imagens têm uma relevância na construção do conhecimento, né? Tem aquela historinha dos cegos, dos 6 cegos que encontram um elefante, 6, 5, sei lá, que encontram um elefante, né? E cada um fica querendo dizer para o outro como é que é o elefante. Um passa a mão do lado e diz, um elefante é como se fosse uma parede, um segura a pata e diz, um elefante é um tronco de árvore, né? Puxa aquele rabinho ridículo do elefante e diz, um elefante é como se fosse uma corda. E a pergunta delirante é, qual dos cegos tem razão? Não dá. Então, pensando no conhecimento, para concluir, o conhecimento o que é? É um balde que se enche, é uma cadeia, é uma rede, é um iceberg, é um paralelepípedo? É a mesma pergunta que fizeram para os cegos, né? É tudo isso e não é nada disso exclusivamente, né? Se eu quero saber como é o elefante, eu tenho que compor as imagens, a imagem do que diz que é uma árvore, do que, né, compor para poder enxergar alguma coisa, eu tenho uma ideia do que é o elefante. Todas essas imagens do conhecimento são importantes. O encadeamento é importante. A gente só anda na rede, só navega na rede encadeando. A diferença do encadeamento cartesiano é que a gente encadeia indo para onde quer, né? Liberdade é a diferença. E o encadeamento cartesiano é preso à estrutura da matéria, do conteúdo que se ensina, não é? A rede é fundamental, mas a rede tem os probleminhas dela. Por exemplo, a gente se perde na rede. A ideia de rede vira um perigo se a gente não põe em cima dela um mapa para dizer o que é relevante, o que não é relevante, o que é mais relevante, o que é menos relevante, porque a rede mistura tudo que é parecido, fica uma doidice. Mistura, se você põe corpus com U e dá uma gulgada, vem habeas corpus, corpus Christi, iogurte light, academia de ginástica, tudo misturado. Não é? E o que você faz com aquilo? Então é preciso ter um norte, é preciso saber o que você quer para poder tirar proveito da rede. Não é? Enfim, é preciso compor essas imagens. Não é? Nenhuma delas é desprezível, longe daqui de mim dizer assim, morte a Descartes. Descartes está vivíssimo. O que eu estou dizendo é, meu amigo, vamos conversar e vamos encadear de outras formas, não somente essa olhando para frente e para trás. Tem outros lados, né, para a gente olhar. Né? Mas é preciso compor imagens para poder a gente pensar no conhecimento. O dogmatismo de achar que só existe uma forma de ensinar é terrível. O binarismo, quer dizer, não, tem duas, a minha e a do inimigo. É pior do que o unário, né? O binário. Não é? A história é multivariada, multifária. A gente tem multiplicidades de composições, de modos de entender o conhecimento. Nem o balde dá para jogar fora, porque a gente acumula em algum sentido. Pensar no conhecimento como mera acumulação não dá, mas que há algum tipo de acumulação, há. Não é? Então, a gente conversa nas perguntas, mas essas imagens é para a gente ir para o chão da fábrica, planejar e avaliar. Não é para ter um discurso descolado da didática. Tá bom? Obrigado. Quem estava controlando o tempo aí, falou, nossa, estourou 10 minutos. Não, é que nós começamos 10 minutos atrasados. Então, agora eu passo a palavra 40 minutos para a professora Cláudia Costin, que vai falar sobre avaliação e planejamento, boas práticas para o uso da hora-atividade na autoformação. Cláudia Costin, inclusive, está viajando pelo mundo aí e veio aqui com a gente
nesse seminário. Acho que é muito importante a fala da Cláudia para orientar o nosso debate de hoje, que começamos 9 horas da manhã. Eu só queria que pusessem o meu PowerPoint também. Tá aqui. O PowerPoint... Ah, já puseram? Já está aí, não, eu acho. tá no computador, mas não está na tela, se for possível. Ah, agora já. Agora sim. Bom, eu vou pedir desculpas. Eu sou aquilo que todo mundo chama de criança hiperativa, ou eu não sei falar sentada. Na parte das perguntas eu sento, mas eu só sei falar de pé. Então, primeiro, boa tarde a todos, a todas. Eu queria agradecer o convite. Fiquei muito contente, ainda mais falar depois do Nilson e aprender um pouco mais de epistemologia, de teoria do conhecimento aplicada à situação de educação. Do Cordão, aqui na frente, aqui do lado, o Menezes, todos. Eles fazem assim porque eles sabem que eu estou ficando velha e que eu posso esquecer, mas o Alzheimer ainda está num estado muito inicial, ainda dá para lidar com ele. Então, eu queria começar a nossa conversa. Eu vou misturar o balde com a rede, com tudo mais, porque não dá para falar de planejamento e avaliação na prática docente sem falar de medidas, de práticas de professores e assim por diante. Mas eu queria, por outro lado, começar olhando para o planeta e não exclusivamente para o Brasil. Eu acho que alguns de vocês devem saber que eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, então acompanhei a elaboração, aliás, nós tivemos uma parte na elaboração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e, particularmente, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável referente à educação. E eu gosto de falar isso porque, às vezes, mudam governos, não vou falar disso ainda, daqui a pouco, e eles esquecem os acordos que o Brasil assinou, e eu vou mostrar um deles que se refere a 2030. Todos nós acompanhamos, eu estou olhando assim a faixa etária, tirando uma média, todo mundo é mais jovem que eu, mas tem uns que estão mais próximos. Quando a gente, no final da década de 90, aprovou os Objetivos do Milênio, e um deles era garantir que todas as crianças tivessem acesso ao ensino primário, né, o que internacionalmente se chama de ensino primário. E o Brasil, quando isso foi assinado, já tinha universalizado o acesso do ensino primário, mas tinha muito recentemente universalizado, né? Se a gente lembrar que em 1960, que foi o período em que eu estudei, a minha geração estudou, e que várias pessoas agora lançam olhares saudosos para o passado, dizendo a escola pública de antigamente, que era boa, eu lembro que nós tínhamos apenas 40% das crianças na escola. Ela era boa, vamos discutir se era boa, mas ela era boa com base na exclusão. Então, estudavam basicamente os filhos dos letrados ou de famílias que tinham um compromisso muito forte com a educação, como a minha. A minha mãe não concluiu o que à época era chamado de ginásio, mas ela sabia que a educação era um valor muito importante. Então, éramos nós que estudávamos, nós, filhos de letrado. Minha mãe gostou de ler até o fim da vida, lia Proust, lia umas coisas que gente que, da minha geração, não leu. Mas, depois dos Objetivos do Milênio, nós aprovamos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por quê? Porque quando chegou em 2015, acabou esse período dos Objetivos do Milênio. E o mundo cumpriu, em grande medida, essa tarefa de colocar todas as crianças no ensino primário. Alguns países, não. Eu, como diretora de educação do Banco Mundial, visitei vários desses países que não cumpriram, como o Afeganistão, o Paquistão, Nigéria. Mas, mesmo nesses países, aumentou de uma forma impressionante o número de crianças na escola.
Né? Quer dizer, esse esforço de ter estabelecido um objetivo, de ter focado o esforço de todos para garantir que as crianças tenham acesso à escola, resultou em algo positivo. No Afeganistão, por exemplo, na década de 90, não havia meninas no ensino primário. Quando eu fui visitar, em 2014, já eram cerca de 40% das meninas na educação primária. Não é suficiente, mas houve um avanço. E, em 2015, nós nos desafiamos para colocar, não só no ensino primário, vocês vão ver em que se desdobra esse objetivo aqui, no secundário e garantir qualidade. Observem a redação que está posta aqui. Assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Se a gente for fazer uma exegese rápida disso, é só olhar que inclusiva, no contexto internacional, não quer dizer só criança típica junto com criança com deficiência. É isso e mais. Não só uma escola para meninas, que é para preparar para casar, não é um problema nosso brasileiro, mas é um problema em vários países, e outra escola que é para os meninos, que essa é para valer, porque eles que vão ter que sustentar famílias. Ela tem que ser inclusiva. Não é para uma etnia, um tipo de escola, para outra etnia, um grupo de escola, mas tem uma coisa que tem a ver com o Brasil. Não é uma escola para rico, outra para pobre. Que essa tem muito a ver. Especialmente nas grandes metrópoles, a escola pública ela é frequentada por parcelas da classe média, mas muito pouco. Se eu não sou se eu estou na cidade de São Paulo e eu tenho filhos para pôr na escola, a minha tendência, não a minha, eu só estou personificando, seria botar na escola particular, e por um preconceito social, não só por questão de qualidade de ensino. E equitativa. Equitativa lida com outro preconceito, e nós vamos ter que aprender a antropologicamente lidar com os preconceitos se a gente quer sair da bolha e falar com todos. Um outro preconceito é o seguinte: eu tenho que dar educação de qualidade para quem merece ter educação de qualidade, porque teve berço, e para os mais brilhantes entre os pobres. Já vai um preconceito enorme aí. O que é os mais brilhantes entre os pobres? Eu suponho que as crianças nascem com dons, com talentos. As pesquisas dos cérebros refutam isso, é muito raro, é muito pouco o que é genético. É a cultura em que ele está inserido. E se você está inserido numa cultura de baixíssimas expectativas em relação ao seu desempenho, é isso que vai acontecer com relação ao seu desempenho. Então, o equitativa quer dizer que realmente tenda a gerar igualdade de oportunidades, que realmente invista em todos, altas expectativas para todos, e não só para alguns. Se eu tivesse bastante tempo, eu dava uma série de exemplos de frases que ilustram esse preconceito. Eu só vou dar um de uma professora preconceituosa que, infelizmente, eu conheci. Não que, infelizmente, eu conheci, mas que, infelizmente, ela tinha o preconceito. Ela estava discutindo que a escola não oferecia suficientemente ônibus para levar para passeios. Eu perguntei, mas que interessante, como é que o teu programa inclui passeios? Falou assim, não, você não está entendendo. É que com essa gente... Era uma escola perto de uma favela. Com essa gente, basta levar para passear, para conhecer um pouco as coisas, uma professora de geografia. E tá bom. Eu falei, você poria seu filho numa escola que só levasse para fazer passeio, não tivesse integrado num currículo interessante, instigante, os passeios? Não, eu estou falando dessa gente. Ela não entendeu qual era o problema na formulação que ela estava construindo. Por sorte, não é a maioria dos professores, é assim, mas essa professora me chocou muito. E de qualidade. E para quem tem dúvida sobre o que é qualidade, mais para frente ele vai traduzir esse objetivo. A Unesco trabalhou no desdobramento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 em
metas. Mas, basicamente, ela diz que qualidade quer dizer resultados de aprendizagem efetivos e relevantes. Então, não é piscina, não é quadra coberta com o melhor material, nada contra quadra coberta, eu adoro, porque daí dá para fazer na chuva também, mas visitei inúmeras escolas pelo mundo afora, inclusive na Inglaterra, que não tinham quadra coberta. Qualidade quer dizer aprendizagem. Não quer dizer só aprendizagem de português ou matemática, mas quer dizer aprendizagem. Mas vamos para frente. Esqueci de falar uma última coisa, né, nesse ODS 4. Observe essa última parte, e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Quando a gente falava em oportunidade de aprendizagem ao longo da vida, no passado, a gente estava falando basicamente de EJA. Não mais. Com a quarta revolução industrial, com a automação, o aparecimento da emergência da inteligência artificial, cada vez mais isso quer dizer aprender a aprender. Pessoas que sejam capazes de aprender para o resto da vida. Mas vamos comentar um pouco, para poder entrar no contexto que a gente quer, algumas metas em que se desdobram esse objetivo. Trouxe poucas. Uma delas é que até 2030, faltam 11 anos, nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos completem educação primária, que no nosso caso quer dizer Fundamental 1, e secundária, que quer dizer até o final do ensino médio, de qualidade livre e equitativa, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Eu queria parar um minuto para dizer o seguinte: nós sabemos como nós estamos nesse quesito. A gente, basicamente, as crianças completam a educação primária no Brasil. Completar a secundária, não. A gente começa a perder alunos no 6º ano. E eu queria lembrá-los que foi durante a ditadura, eu sei que a palavra se tornou politicamente incorreta, mas eu gosto de falar os nomes certos. Durante a ditadura, foi cortado o 5º ano, o antigo 5º ano, que a criança fazia com 11 anos, para garantir o fundamental, os 8 anos do ensino fundamental. Posteriormente, isso foi em 71, na Lei de Diretrizes e Bases de 71. Posteriormente, colocaram o 1º ano aos 6 anos. Mas as crianças estão entrando no 6º ano com 11 anos. Quem é professor de Fundamental 2 sabe que, especialmente os meninos, estão muito imaturos para esse número de professores e para essa lógica toda. Não é feita uma transição bem feita para esse processo. No 6º, e com a implantação de uma forma... eu vou falar a palavra equivocada, mas não me entendam mal. Equivocada da progressão continuada, quer dizer, sem um trabalho sério com os professores, não se detecta claramente quando a criança não se alfabetizou. E ele vai indo para frente. A criança que não aprende é uma criança invisível. Ela não vai sendo detectada e vai indo para frente. Quando ela chega, se ela chega no 6º ano, não tem mais como ajudar. Por quê? Porque eu tenho um professor de cada disciplina, e o professor de português dá 4 aulas por semana, ele não tem como, no contraturno, alfabetizar essa criança. E a gente quer milagre e isso não funciona. Então, a gente começa a perder criança no 6º ano, porque ele vai repetindo o 6º ano, quando acaba um dos ciclos, dependendo de como o sistema se organiza. E, se ele passa para frente, ele já está bem mais velho do que ele deveria estar, e a tendência de, numa nova repetência, ele abandonar a escola são enormes. Porque ele se sente rejeitado pela escola, e a escola acha que ele é um problema. Ele, pessoa física, um problema. Ou, no melhor dos casos, diz que a culpa é da família. As famílias desestruturadas. Eu odeio esse termo, as famílias desestruturadas. Como se na classe média alta ninguém se divorciasse, não existe pai ausente, não existe nada disso. É um eufemismo para dizer nas famílias pobres.
né? Então, famílias pobres são, às vezes, apontadas como um problema. De qualidade, e qualidade traduzida como resultado de aprendizagem relevantes e efetivos. Para falar de resultados de aprendizagem relevantes, desculpe provocar os professores de português um pouquinho. Eu, na minha vida como aluna de escola, eu aprendi tem um conhecimento muito importante que eu adquiri, acho que todos vocês aprenderam, que é oração subordinada substantiva objetiva direta. Nunca usei na minha vida, mas deve ser por uma fragilidade minha. E eu estava numa escola muito conceituada. Sabe o que eu não aprendi? Não aprendi, não. A minha geração não aprendeu. Eu aprendi por causa da minha mãe. A gostar de ler. A ser uma leitora. No meu horário de lazer, ler por prazer. A escola tinha uma carga horária tão grande, o currículo para cobrir, que o coitado professor de português, depois de discutir toda a questão de aposto, vocativo, que esses foram muito práticos para saber onde põe a vírgula. Mas a oração subordinada substantiva objetiva direta tomou o tempo de aprender a gostar de ler. Isso é o que quer dizer relevante. Não é qualquer conhecimento. A escola é um período em que, se a família não ajuda a desenvolver determinados hábitos propícios à aprendizagem ao longo da vida, a escola pode ajudar a desenvolver. E outras metas, uma sobre educação e programas de primeira infância, outra para aumentar expressivamente o número de jovens que tenham competências tanto para a empregabilidade quanto para o empreendedorismo. E eu queria aqui fazer um pedido para vocês. Eu não gosto de fragmentar as coisas. Então, talvez eu não sou baldista, tão baldista quanto eu imaginava que eu era no começo da sua explicação. Muitas vezes se ouve professores de faculdade de educação dizendo o seguinte: você educa para a vida ou para o trabalho? Como se a gente pudesse pensar numa vida que exclui o trabalho. A vida, a educação é para a vida no sentido amplo, que inclui trabalho, cidadania, bem-estar pessoal, enriquecimento, tudo isso entra na educação. Então, sim, a educação também, eu sei que vocês já sabem isso, é para educar para o mundo do trabalho, porque quem não tem ou empregabilidade ou empreendedorismo depende de caridade alheia. E ninguém que depende de caridade alheia consegue ser plenamente autônomo. Eu sou fanática pelo Dewey, fanática pela Maria Montessori e pelo Paulo Freire, que bebeu nessas duas fontes e disse: nós temos que formar para a autonomia. A autonomia significa ser um adulto pleno, que colabora, que trabalha junto, mas que trabalha também. Bom, frente a esse objetivo, com essas características que eu descrevi, quais são os desafios, os riscos que o futuro traz para o Brasil? São vários. Eu tinha feito uma lista de 8, eu resolvi reduzir para caber nos 40 minutos. Um deles é que a desigualdade social está aumentando no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nós tínhamos começado a diminuir a desigualdade social e ela voltou a crescer. A educação de qualidade, com altas expectativas para todos, de fato pode contribuir para diminuir a desigualdade social. Mas isso afeta a curto prazo as escolas. Quando a gente se queixa, entre aspas, das famílias desestruturadas, ou seja, do fato de que os pais dos nossos alunos não tiveram suficiente acesso à escolaridade para entender o que é educação de qualidade em vários casos, tem a ver com a desigualdade social. Mas o que também tem a ver com a desigualdade social é esse segundo ponto. Quando a gente fala da quarta revolução industrial, da robotização crescente, isso significa que vários postos de trabalho, de uma maneira acelerada, estão sendo extintos.
O Osborne e o Frey, 2 pesquisadores de Oxford, dizem que até 2030, 2 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos. Eu vou dar 2 exemplos simples. Jornalista, profissão de jornalista. Você pensa, bom, mas a automação não vai substituir jornalista. Vai, sim. A inteligência artificial, já existem algoritmos em que se entra com os dados e os fatos e ele constrói a narrativa para você. Direito, advogado, isso não vai ser extinto. Não, a profissão de advogado não vai ser extinta, mas pós de trabalho vão. Hoje, toda a jurisprudência está digitalizada e tem inteligência artificial aplicando a diferentes casos. Médico radiologista, a leitura que a inteligência, que um robô faz de um exame de imagem é superior ao que o melhor médico radiologista consegue fazer. Por que eu estou contando isso? Para botar medo em vocês? Não. Eu fui da comissão da OIT que discute, a OIT criou uma comissão para discutir o futuro do trabalho. São 26 membros, eu era a única pessoa de educação. É para a gente pensar o que a gente tem que fazer em educação de diferente do que a gente faz hoje, para garantir que essas crianças que estão atualmente na escola tenham empregabilidade ou possam empreender, porque o mundo deles vai ser muito diferente do que a gente. Muito diferente. A gente não tem certeza para onde vai, mas será muito diferente. E essa tendência vai fazer aumentar a desigualdade social. Por quê? Porque se os trabalhos que demandam competências intelectuais já começam a ser substituídos por máquina, não só os que demandam competências manuais, provavelmente nós vamos ter que ter gente com competências intelectuais de nível mais elevado ainda. E quem tiver competências intelectuais de níveis mais incipientes tenderá a ganhar muito menos do que os seus pais ganhavam. Então, a automação e a robotização com extinção de pós-trabalho é um risco. E eu prometi que não ia falar muito, mas muito tentador. Nós somos um país de cidadania frágil. Países de cidadania frágil hoje no mundo são vítimas de populismos. E, para mim, tanto faz se é populismo de direita ou de esquerda. Populismo é se dirigir ao cidadão como se ele tivesse 12 anos de idade e o governante age como se tivesse 12 anos de idade. Pronto, acabei. Hashtag. Já falo. Não vou falar disso. Acabei essa parte. Não. Prometo que só vai piorar daqui para frente. Bom, então nós temos que formar para a cidadania, sem dúvida. Bom, e como é que nós estamos em educação no Brasil hoje? Vamos olhar para o PISA. Por que eu olho aqui o baldismo? Vai entrar, mas vai entrar e é importante. A OCDE, por meio da liderança de uma pessoa muito interessante, que é a Andrea Schleicher, criou o PISA, que é um tipo de avaliação que trabalha não por currículo, mas por competências. E isso permite comparar países. Evidentemente, você tem que olhar para a questão cultural e outras. Mas tem alguns dados que são chocantes. Nós somos a 8ª economia do mundo em PIB, com todos os nossos problemas. Continuamos sendo a 8ª economia no mundo em PIB. Entre 70 países, ou economias, porque às vezes são grupos de cidades, na China especialmente, mas cidades de 23 milhões de habitantes, como Xangai, por exemplo, que tiveram seus resultados divulgados no PISA, a 8ª economia tirou 66º lugar em matemática, que mede não a fórmula de Bhaskara, mas o raciocínio matemático dos alunos. Em leitura, que nós estamos um pouco melhor, nós somos 59º em ciências, que também não demanda que você decore
algoritmos e fórmulas de física, química e biologia, ou a tabela dos materiais, eles medem como você pensa cientificamente, se você sabe pensar cientificamente. Nós tiramos 63º. Ou seja, se isso não dá um indicativo que nós não estamos bem em aprendizagem, nada mais vai dar. Nós não estamos bem. Eu sei que Coreia tem uma cultura diferente da nossa, eu sei que tem países mais ricos que o nosso, mas o Vietnã se saiu muito, mas estupidamente melhor que o Brasil. Nós temos alguma coisa errada e vamos parar de tapar o sol com a peneira. E o que me chamou a atenção logo em seguida é o seguinte fato. Quando você segrega por classe social, né, e é importante segregar a amostra brasileira, porque, como eu disse para vocês, a escolaridade dos pais impacta no desempenho dos alunos. O Naércio Menezes diz que 68% do sucesso escolar de uma criança no Brasil depende da escolaridade dos pais. Então, é natural que, como o Brasil demorou a universalizar o acesso à educação, que nós paguemos um preço por isso. Mas olha esse segundo dado. Os 25% mais ricos da amostra brasileira que participou do PISA se saíram pior que os 25% mais pobres da OCDE. Então, tem alguma coisa que não é só classe social, que não é só o nosso retardo no acesso à escola. Tem a ver com como a gente ensina, ou como que a gente torna ou não a carreira de professor atrativa. Olhem o item seguinte, baixa atratividade da carreira. Por que a carreira é pouco atrativa? Se eu perguntar para cada um, eu comecei minha vida profissional como professora, eu poderia contar um monte de motivos por que é atrativa, mas vou dizer alguns. Salários, né? E sim, os salários estão aumentando nos últimos anos, desde a lei do piso, mas as outras profissões que demandam a mesma escolaridade vêm aumentando muito mais. Então, continua de uma posição relativa pouco atrativa. A outra é o baixo reconhecimento social da carreira. Duas coisas. Quando a gente começou a ensinar pobre, para fugir dos eufemismos, baixou o reconhecimento social da carreira. E a outra, há uma percepção de que, como é muito pouco competitivo ter acesso para os vestibulares de muitas faculdades privadas, em pedagogia, em educação e nas licenciaturas, inclusive na USP, não é uma das mais competitivas, que, então, não deve ser alguém muito bem formado, então, os jovens que estão no ensino médio, só 2,9% de jovens de 15 anos diz que quer ser professor. E a formação do professor, que as universidades dão, e agora eu vou falar assim. Sabe como é que a Finlândia revolucionou a educação deles? Tornando o curso profissionalizante. Nós brasileiros, temos preconceito com profissionalização. Curiosamente, a medicina é profissionalizante, a engenharia é profissionalizante, formar crianças, não. O professor, ele não precisa nem definir o que é boa prática, não precisa nada disso, o professor cria aula a cada vez. É uma profissão e não é para amadores. Ser professor deveria ser coisa muito séria. Quando eles falaram sobre homeschooling, eu fiquei em pânico. Por quê? Porque ser professor é uma profissão extremamente técnica. Não estou com isso querendo dar uma abordagem tecnicista, mas ser professor não é para qualquer um. Como é que você alfabetiza uma classe que tem uma criança surda, junto com uma criança que veio de um meio muito vulnerável, uma outra criança que é disléxica, existem coisas que funcionam melhores que outras. E no Brasil,
seja para ensinar nas escolas públicas que não tem prova de entrada, seja para as escolas que atendem as elites, os 25% mais ricos, todos passaram por cursos, com raríssimas exceções, que têm um certo desprezo pelo fazer do professor, pela preparação do professor. Alguém aqui fez magistério? Então, vamos falar de magistério. Aquilo preparava para a profissão. Só que, corretamente, a gente passou a preparação de professor para a universidade. Corretamente, porque isso ampliaria o repertório. Ao passar para a universidade, como alertou Darcy Ribeiro, no período de elaboração da Constituição, a universidade vai fazer o que ela sabe fazer, que é formar pesquisador. Não quero dizer com isso que professor também não seja pesquisador. Ele tem que fazer as duas coisas, mas o fazer técnico é importante. Já estão me dizendo que eu tenho que avançar mais, então vamos lá. Eu me encanto pelo assunto. Vamos falar de trabalho colaborativo entre professores, a lei do 1/3 e as novas competências. Bom, primeiro, muito rapidamente, eu ponho isso aqui para quem quiser tirar foto, essas coisas, as tendências da educação no mundo. Com aquele problema da a Revolução 4.0 ou do futuro do trabalho, para onde caminha a educação? Observem o primeiro item que está aqui. Foco em resolução colaborativa de problemas e em criatividade. Se eu quero competir com os robôs hoje ainda não conseguem colaborar entre diferentes áreas com criatividade. Eles conseguem reproduzir aquilo que eles foram programados para fazer e um pouquinho de machine learning, de aprendizado de máquinas em cima. Isso é o que nos define como humanos. Agora, eu queria, já entrando no assunto, dizer, professor não tem o hábito de colaborar. Como é que nós vamos ensinar os alunos a colaborarem se professor se acha um profissional liberal e não tem o hábito de colaborar? Sabe como é que colabora médico num hospital? Né? Isso eu descobri lendo um livro interessante, eu não vou poder nem contar detalhes do livro, do Henry March, que chama Não Faça Mal. É um neurocirurgião. Toda semana, segunda-feira, eles discutiam os casos no hospital, quem deveria ser operado, quem não devia ser operado, como é que comunica com a família, como é que faz. Estudo de casos em grupo. Sabe quando que a escola faz isso? No fim do ano, para decidir quem vai ser reprovado. Ou nos momentos de catarse, no cafezinho, para falar de um aluno que está dando trabalho. Que tal a gente, toda segunda-feira, e isso demanda uma humildade tremenda, a gente discutir o seguinte: o Lucas não está conseguindo se alfabetizar. Eu já tentei essa estratégia, essa. O que vocês, meus colegas, acham disso? Aí um vai perguntar, você já tentou ir pelo lado do interesse do aluno e tentar? Você tentou ver se fortalece? Ou você tentou um outro método de alfabetização? É discutir coletivamente aquilo que é o nosso fazer. Chega de ter preconceito com o nosso fazer. E chega de ter falta de humildade, a gente aprende junto. A personalização do ensino. O que é personalização do ensino? É quando eu volto a ter aquilo que o preceptor dos Filhos dos Nobres tinham, que era um trabalho em que eu considerava aquela criança, com a tecnologia que eu tenho hoje. Uma das maiores invenções da humanidade foi a escola, porque permitiu que não só os nobres tivessem acesso ao saber, mas isso obrigou o processo de ensino a ser muito massificado e padronizado. Se eu aproveito hoje a tecnologia, plataformas adaptativas, por exemplo, que identificam exatamente quais são os gaps de aprendizagem do aluno, nesse sentido baldista, e eu faço esse aluno avançar usando determinadas estratégias que podem estar, sim, na plataforma, ou aquele que já está pronto para mais altos voos, eu permito que ele voe, eu estou personalizando o processo de ensino.
A outra coisa é a flexibilização dos currículos. Sim, é bacana o fato de que a Base Nacional Comum Curricular está centrada em competências, porque isso permite arranjos diferentes de acordo com os interesses dos alunos e com a própria experiência de vida do professor. Então, usar, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, consegue colocar disciplinas diferentes a interagir e, com isso, as mesmas competências podem ser desenvolvidas por múltiplas trajetórias. Ensinar a pensar. Quem lê minhas entrevistas fala vê que eu falo muito disso. A escola tem que ensinar a pensar. Mas ensinar a pensar não é decorar o ponto de vista do professor. Ensinar a pensar é ensinar a pensar usando o ferramental de cada ciência. Ensinar a pensar matematicamente. Ensinar a pensar historicamente. Ensinar a pensar cientificamente, que foi a debilidade nossa lá promovendo no PISA. Competências cognitivas associadas a competências socioemocionais. Está se falando muito em competências socioemocionais, e aí eu começo a ficar morrendo de medo que um professor dê uma aula assim. Empatia, anotem nos cadernos. Empatia é a competência. E fica quieto, menino. Você não consegue se concentrar, é isso? Né? Eu estou modelando o que não é a empatia. Mas é nas disciplinas que a gente dá. Um professor de matemática, quando ele ensina bem, ele está ensinando persistência e garra. Quando um professor tem aquela tentação de voar no pescoço do aluno, mas não voa e tenta entender, ele está ensinando a empatia. E assim vai. Eu sei que depois das perguntas a gente fala mais. E protagonismo do aluno, que foi uma coisa que se falou muito, mas quando se discutiu a reforma do ensino médio, mas não ficou claro o que é isso. Protagonismo do aluno é considerar o aluno como um portador de um sonho e que esse sonho é tarefa dele empreender, construir o seu sonho, e a escola tem que favorecer o diálogo entre o que ele está aprendendo em aula e o sonho que ele quer construir. É reconhecer esse aluno. E esse sonho pode dizer respeito ao futuro dele, mas pode querer dizer respeito à comunidade em que ele está inserido, ao país e ao planeta. Vou para frente antes que ela brigue comigo. Bom, nesse contexto, o que é... isso daqui é livre pensar, eu não tenho nenhuma ordem hierárquica. O que é ser professor nesse mundo em transformação? Em primeiro lugar, hoje teve uma discussão numa rede que eu participo, se o professor é facilitador ou não é facilitador. Eu não gosto do termo facilitador porque empobrece a riqueza do trabalho do professor. Mas ele tampouco é um mero fornecedor de aulas. Ele é um assegurador de aprendizagens. Um mero fornecedor de aulas, ele dá a sua aula, aprendeu, não aprendeu, reprova no fim do ano. Um assegurador de aprendizagem é uma coisa completamente diferente. Eu vou usar cada oportunidade para que esse aluno aprenda mais. Mas você vai fazer isso numa classe de 40 alunos? Mas é isso que a gente tem que almejar. Fugir da armadilha da vitimização. Eu, durante muito tempo, coordenei o prêmio Professor Nota 10, da Fundação Vitor Tivita. E eu ficava horrorizada quando você via aqueles professores fantásticos, que têm práticas incríveis, e a imprensa ia entrevistar e dizia assim, ai, coitado, eu imagino em que condições você trabalha. O professor já murchava assim. Ai, coitada. Professor não é coitado, professor é um profissional que pode e deve ter orgulho das suas práticas. Alguém já falou com o médico, ai, tadinho, você trabalha num posto de saúde, num centro de saúde, eu imagino as condições. Não. Ele tem orgulho. Então, a gente, como professor, tem que fugir dessa armadilha, porque ela nos joga para baixo, ela não ajuda a conquistar coisas. Normalmente, o coitadinho não é aquele que vai reivindicar melhores salários. O profissional sabe que ele tem um bom fazer e vai atrás disso. E temos que desenvolver um profissional com orgulho de suas práticas. Co-criar a colaboração. Uma cultura de colaboração nas escolas. Não existe medida provisória, decreto, que estabeleça cultura de colaboração. Isso tem que ser construído
com um bom diretor, um bom coordenador pedagógico, que cria um clima favorável a eu dizer, o Lucas não está aprendendo. Vamos discutir em grupo isso? Co-criar e participar em comunidades virtuais para planejar aula e discutir práticas. Existem hoje várias plataformas de discussão pelo mundo, eu não estou falando no Brasil também tem, mas está começando. Organizar plataformas em que um professor consegue dizer como é que vocês estão fazendo para ensinar logaritmo, se é que ainda tem que ensinar logaritmo, eu tenho minhas dúvidas, mas como é que vocês estão fazendo? Eu estou na dúvida, como é que a gente faz isso na prática? Metodologias ativas e ensino híbrido. Eu vou roubar mais 5 minutos, eu sei que está horrível fazer isso, mas eu vou. É que eu queria contar a história do Tiago. Um jovem rapazinho de 16 anos, há uns 2 anos atrás, me contou como é que ele aprendeu a fórmula de Bhaskara. Eu perguntei, Tiago, já estão te ensinando a fórmula de... Como é que você... Falou assim, ele é apaixonado por matemática. Ele falou, não, minha professora é muito ruim, as aulas dela são muito chatas. Então, eu faço o seguinte, durante a aula eu fico lendo outra coisa, aí eu chego em casa e vejo o Rafael Procópio no YouTube, porque eu fui atrás desse Rafael para ouvir, que está ganhando milhões com aulas no YouTube, e ele dá uma aula bárbara, eu assisto, chego, volto na aula, aí faço os exercícios, porque eu entendi. Eu falei, se fosse a professora do Tiago, eu faria o contrário. É uma escola de elite, eu faria, assistam em casa, como dever de casa, o YouTube do Rafael Procópio, e nós vamos discutir problemas da realidade aqui, usando a fórmula de Bhaskara, para que serve e aplicar em problemas concretos. Por que eu estou dizendo isso? Isso é ser assegurador de aprendizagem. O Rafael Procópio é um mero fornecedor de aula. Você paga uma taxa, você faz as aulas dele lá, ele é um fornecedor de aula. Professor, profissional para valer, é assegurador de aprendizagem. E as metodologias ativas e o ensino híbrido estão levando a isso. Competências socioemocionais e atitudes, já falamos disso. Eu pus aqui mentalidade de crescimento, pensando no mindset da Carol Dweck, da psicóloga cognitivista, que diz que muitos professores e muitos pais têm uma visão do cérebro e dos potenciais dos alunos como se já estão dados desde o nascimento. A gente tem que desenvolver uma mentalidade de crescimento. O aluno não é talentoso em matemática ou talentoso em línguas. Ele se torna, ou ele ainda não desenvolveu esses talentos. Quando você recebe uma sentença de morte no 4º ano do ensino fundamental de que você não tem jeito para matemática, você vai carregar isso para o resto da vida. A avaliação, a importância da avaliação formativa, isso para o professor é quando ele sente o pulso de se esse aluno está aprendendo, não está aprendendo e quais são as deficiências. E, nesse sentido, também é baldista, porque eu preciso medir, sim, para saber o que exatamente ele não aprendeu, o que ele não captou, o que a minha turma inteira não captou, talvez eu não acertei o tom. E eu queria fazer uma homenagem ao erro. A homenagem ao erro é dizer, o erro é uma brutal oportunidade de aprender. A Deborah Ball, uma matemática da Universidade de Michigan, ela foi dar aulas em escolas públicas para documentar suas aulas e mostrar para os professores em situação de treinamento, de capacitação. E ela dizia o seguinte, que quando o aluno erra, a tentação do professor é dizer, está errado, e para o próximo. Falou, não, pergunte para esse aluno, como é que você raciocinou para chegar nessa resposta? Aí, outro aluno, comente o raciocínio dele. O que você achou? Você pensou a mesma coisa ou você pensou diferente? A gente ensinar a pensar, é com os erros que a gente aprende. Aqui eu trouxe, podem tirar foto se quiserem, eu sei que já acabou o meu tempo, eu vou voar aqui em cima. Eu queria lembrar, ao falar de trabalho e aprendizado individual e em grupo, que aquela frase do Guimarães Rosa, mestre é aquele que de repente aprende, a gente aprende, se a gente não tiver imerso na tarefa de ser um aprendiz para a vida inteira, nós seremos péssimos professores.
Um bom professor é aquele que o tempo todo aprende. Tempo todo. Um diretor de escola é um líder no processo de aprendizagem. Se a escola não tiver a comunidade inteira imersa no processo de aprender, a cada dia, e não só a sua área técnica, o processo de ensinar, como que o cérebro de um adolescente aprende, como é que se desenvolve o córtex pré-frontal de um adolescente para ele poder aprender um pouco de autorregulação e coisas desse tipo. Aprender colaborativamente. Quantas oportunidades perdidas a gente não tem na escola? No magistério, uma jovem noviça, entre aspas, quer dizer, um professor que está começando, que está aprendendo a ser professor, ele tem um professor regente que cuida dele ou um professor tutor. Nós abolimos tudo isso. Um professor faz concurso público, entra numa rede, recém-saído de uma universidade, ninguém segura na mão dele, ninguém diz, que tal a gente fazer o seguinte, vamos quebrar com a ideia do sacrário da sala de aula e vem assistir a aula do seu colega professor e dar feedback para ele. Ele está começando. Ele está inseguro e ele tem vergonha de dizer que está inseguro. Quantos de nós não vivemos isso? Então, a tutoria é super importante. O estudo de casos, como eu relatei na experiência do médico, também é muito importante. Planejar colaborativamente aulas. Por que os professores de uma mesma disciplina não sentam junto, como eu vi em Xangai? Ninguém tinha o seu plano de aula aprovado se não tivesse a assinatura dos colegas, não era só do orientador educacional. O planejamento de aula era feito junto. Materiais de apoio para o professor trabalhar e estudo junto com os materiais de apoio. O trabalho individual do professor na escola. Será que esse 1/3 do tempo de atividade extraclasse foi redigido de um jeito meio esquisito, que diz que é como se fosse proibido ter contato com o aluno? Mas por que não usar uma parte desse tempo para falar com um aluno, não para dar aula, para falar com o aluno que está com uma dúvida, para interagir com os colegas e, eventualmente, interagir com pais? A questão da avaliação formativa, em várias áreas do saber, a gente trabalha com base em dados. Dados podem levar a muitos resultados, mas sem dados a gente não faz nada. Como é que a gente sabe se a minha turma está aprendendo? Aí eu sinto no ar. Quantas vezes eu me enganei? A gente sente, mas não sente tudo. Sensação e reflexão com base em dados são coisas que se complementam, mas não é fundamental permitir que individualmente ou colaborativamente a gente olhe para os dados de uma prova, por exemplo, e veja o que não estão dominando ainda, o que faltou eu ensinar. As competências socioemocionais têm que ser personificadas. Um professor não ensina empatia se ele não for a expressão da empatia. Educação infantil também não é... Alguém aqui é de educação infantil? Então, vamos lá. Educação infantil não é para amadores, não é para mocinhas que gostam de bebezinhos. Educação... Educação infantil... Não, aquela professora, eu estou perto de me aposentar, agora eu vou trabalhar com educação infantil, porque é mais fácil. É mais fácil se você estiver fazendo as coisas erradas. Se você estiver fazendo tudo errado. Educação infantil, quando a gente fala que o eixo é o brincar, não é que as crianças vão brincar de um lado e eu vou olhar para o outro. Não, é um trabalho sério. E também tem que ser planejado. Só que vou dizer um negócio para quem ensina o ensino médio, dá aula no ensino médio. É muito mais desafiador fazer planejamento para a educação infantil. Muito mais sério. Então, a demanda planejamento e em equipe, porque normalmente são mais de um professor. E a observação de aulas para os colegas. Um apelo. Abram a sua sala de aula para os colegas, seja para aprender com vocês, que tá, seja para te observar e darem o feedback. Não é só o diretor que deve entrar para observar. Qualquer colega, aprender com os outros, colaborativamente. Eu tenho mais 3 minutos, vai. A lei do piso.
Eu falei que eu sou hiperativa, não adianta. A lei do piso. Só lembrar que esse 1/3 de atividade extraclasse, que foi regulamentado em algumas redes, outras não. Algumas redes resolveram fazer o seguinte: eu percorro o Brasil inteiro o tempo todo. Alguns pagam 1/3 a mais. Não adianta. Não cumpre a finalidade. Tá bom, ganhar 1/3 a mais eu também gostaria, mas não é isso. É dar tempo para esse professor poder trabalhar colaborativamente com seus colegas e individualmente também, as duas coisas. Porque ser professor demanda trabalho. Eu fiquei olhando assim, quais são algumas boas práticas. Nós fizemos uma publicação, o Alan, que está lá no fundo, encostado, lá na parede, assim, ele trabalhou, percorreu o Brasil, vendo boas práticas de lei de 1/3. O que ele achou de boas práticas? Seja a organização do tempo para fazer atividades coletivas contínuas, com métodos ativos de aprendizagem entre professores que lecionam o mesmo conteúdo. Então, professores de ciências do Fundamental 2 que sentam juntos e usam parte desse 1/3 para planejar aulas juntos. Seja professores que querem assistir a aula do outro, então assiste nesse 1/3. O acompanhamento contínuo por parte dos coordenadores pedagógicos. O coordenador pedagógico tem um papel extremamente importante no cumprimento do 1/3, com avaliação de processos formativos na rede. O Tom Kane, de Harvard, diz que a maior parte do dinheiro de formação continuada em serviço que a gente gasta é dinheiro rasgado. Ele veio fazer uma análise aqui no Brasil. Por quê? Porque o que mais faz aprender é trabalhar junto. A gente aprende uns com os outros. Mais do que fazer mestrado, doutorado, nada contra fazer mestrado, doutorado, mas muito mais do que fazer mestrado e doutorado. Então, algumas redes, Novo Horizonte, em São Paulo, tem uma prática muito interessante, a própria rede do Distrito Federal, a rede do Espírito Santo também tem um uso bom do 1/3. Não é perfeito, mas pelo menos que avançou nessas ideias que a gente falou. Eu vou terminar com um slide falando da minha utopia. Utopia no sentido de algo que ainda não aconteceu e não de algo irrealizável. Eu sonho com uma escola em que todos aprendam, ou seja, que você possa construir excelência com equidade. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. Eu preciso ensinar o aluno a trabalhar colaborativamente. Não porque é mais rápido corrigir um trabalho de grupo, são menos alunos. Não, para que ele aprenda para esse mundo da 4ª Revolução Industrial, para esse mundo que a gente está vivendo. Mas, para isso, eu tenho que trabalhar colaborativamente. Uma escola que trabalhe valores e atitudes. Não estou pregando aqui o retorno ao SPB, ou Educação Moral e Cívica. Ensinar valores mesmo. Vocês falaram, aparentemente, hoje de manhã sobre isso. E uma escola que ensine a pensar, e, não menos importante, uma escola que reserve tempo e espaço para o protagonismo do aluno, para formar para a autonomia. É isso que eu sonho na minha vida. Esqueci de falar uma coisa. Eu deixei aí o meu Twitter. Quem me conhece eu falo todo dia com 78 mil seguidores, não falo mal de políticos, não falo bem de políticos, falo só de educação, de ciência, tecnologia e cultura, porque eu quero que mais pessoas reflitam sobre o que precisa ser feito para a educação no Brasil, porque a educação, no contexto atual, está pedindo socorro. Obrigada. Bom, nós tivemos duas excelentes falas agora no período da tarde, uma do professor Nilson, outra da professora Cláudia Costin. Teremos agora meia hora de intervalo. Aproveite para pensar nas perguntas que vocês trarão de volta, que nós teremos o mesmo tempo das falas
em perguntas e debates depois de meia hora de intervalo. A professora Cláudia Costin lembrou do João Guimarães Rosa, que mestre é aquele que de repente aprende, e eu queria terminar esta parte da fala aqui lembrando a poetisa goiana, a Cora Coralina, que ela dizia que esperava ardentemente que todos os professores aprendam aquilo que ensinam. Obrigado.